investimentos, poxa, ligação, primeira reunião, montagem de portfólio, segunda reunião. Isso daqui eu, né, faço questão de trazer aqui também treinamento ao vivo para vocês, para a gente matar todas as dúvidas, porque são o carro-chefe, né? O resto a gente vai executar os meios de prospecção, a gente vai ter treinamento também daqui 2 semanas de câmbio e tudo mais, mas isso daqui é o core ali do assessor de investimento. Então, a gente treinou a ligação, a gente treinou a primeira reunião, fizemos o call macro hoje para dar uma ideia de cenário para vocês, para verem alguns produtos, né, para irem pensando. E aqui a gente vai conversar um pouquinho sobre a alocação. Trouxe alguns exemplos, aproveitei até o exemplo do Davi, que ele mandou um portfólio esse final de semana, ou final de semana passado, né, na comunidade. Vou aproveitar que ele está aqui para mostrar o portfólio que ele montou e conversar sobre isso. E a oportunidade de vocês perguntarem, tirarem as dúvidas. O que eu tenho de dicas gerais para vocês, tá? Pessoal, a arte de ser assessor de investimentos, a arte do que a gente faz, não é acertar o mercado, não é ganhar o dinheiro. Claro que faz parte, a gente tem que ter um bom portfólio a médio e longo prazo para o cliente ficar satisfeito. Mas isso acaba sendo principalmente responsabilidade dos analistas da corretora, né? Da corretora de colocar bons produtos à disposição da gente. O assessor de investimentos, a verdade é que a gente não tem nem tempo para olhar mercado e fazer análise. Assessor de investimentos que fala que tem tempo para olhar mercado, ou está mentindo, ou não tem noção do que realmente é analisar uma empresa, gente. Analisar uma empresa não é pegar um gráfico no Bull, pegar um gráfico na internet, olhar que o gráfico subiu, caiu, traçar umas linhas e falar que a empresa está boa ou ruim. Um dia, né, vocês vão ter oportunidade, ou alguns já tiveram, de ir lá na XP, ver a equipe de análise, ver como funciona, e vocês vão ver que tem lá 50 pessoas que passam o dia inteiro olhando os ativos para dar um call de compra ou venda para a gente. Então, e mesmo assim os caras erram, né? Isso é o pior, mesmo assim os caras erram. Então, a gente que tem que ligar, fazer reunião, falar com o cliente, não é o nosso foco, não é o nosso objetivo. Qual que é a nossa arte? A nossa arte é montar um portfólio o mais adequado possível para os objetivos do cliente, para quem o cliente é, para quem o cliente precisa. Porque não adianta nada. Você fala assim, pô, Bruno, vou montar aqui uma carteira que vai dar 100% nos próximos 12 meses para todos os clientes que entrarem. Você acha que os clientes vão ficar satisfeitos? Eu tenho certeza que não. Porque uma carteira que renda 100%, com certeza ela vai ter uma puta de uma volatilidade alta. Ela vai subir 100%? Ela pode até subir, mas no meio do caminho vai ser aquela montanha-russa, sobe, cai, sobe, cai, sobe, cai, e 80% dos clientes vão abortar quando tiver na primeira queda. Então, não adianta nada ter um portfólio que rendeu para caramba, mas meu cliente não aguenta chegar até o final. Meu cliente sai na primeira vol negativa que tiver. Então, a nossa arte é justamente entender o cliente, entender o perfil dele, e muitas vezes, no treinamento de reunião, né, eu bati um pouco nisso, que eu não gosto de perguntar qual é teu perfil. O cliente não faz a menor ideia de qual é o perfil dele, galera. O cliente não sabe qual que é meu perfil. Meu perfil é ganhar dinheiro sem correr risco, né? O cliente às vezes brinca. Então, assim, nós temos que saber qual é o perfil do cliente. Nós temos que sentir, entender se aquele cliente aguenta uma renda variável, se aquele cliente aguenta uma volatilidade maior ou não, ou se é melhor colocar ele 100% na renda fixa sem oscilação. Esse é o nosso papel, tá? O cliente, se ele soubesse, ele estaria no nosso lugar, né? Então, é a gente que tem que saber disso e fazer isso. Então, nosso trabalho principal é esse, gente, é entender o cliente e, com base no que a gente entende dele, a gente coloca as melhores alocações. Dica para todos que estão relativamente no começo de carreira. Galera, não inventem, não inventem. Tem muito assessor de investimentos que perde oportunidade, deixa de crescer, deixa de ser maior do que é, porque quer inventar moda, quer dar as próprias calls, quer fazer a própria carteira, quer inventar demais. Principalmente quem está no começo, não inventa. Segue, por exemplo, na parte de prospecção, cara, segue o que eu estou falando. Usa as mensagens exatamente como eu estou falando. O que mais tem assessor espartano ali que pega a mensagem lá no LinkedIn, muda. Eu dei uma adaptada. Aí você vai ver a mensagem, ficou horrível. E aí ele fala, pô, não está dando resultado. Cara, não troque. Vocês estão em começo de carreira. Na hora de alocação, mesma coisa. Utilize a recomendação do seu escritório. Utilize a recomendação da sua corretora. Não invente. Porque, claro, se der certo, você vai ficar feliz.
mas a maior tendência é que dê alguma merda, dê alguma cagada. E o pior problema é o seguinte, se der errado, você não vai ter em quem se basear. Se a gente segue a alocação da corretora e dá errado, pelo menos a gente sabe ali, ó, assim, meio que de quem que foi a culpa, entendeu? Claro que a culpa é sempre nossa, mas a gente sabe onde que foi o erro, quem que recomendou, o que fazer agora, porque dá para a gente entrar em contato com a corretora. Agora, se o assessor de investimentos monta o portfólio ali na cabeça dele 100%, pô, sei lá, a corretora não recomenda, eu vou lá para o meu cliente, comprou Oi, Magazine Luiza, IRB, só enjoei, só as porcarias da bolsa. Aí vão todas mal, todas quebram. Pô, e aí? Para quem que você vai perguntar? Com quem que você vai tirar dúvida? Ninguém nem cobre mais essas paradas. Então, tomem cuidado, gente, tomem cuidado. Só um disclaimer importante para quem está começando. Quarto disclaimer, escalabilidade. No começo da carreira, o assessor, ele se ilude, eu também já me iludi muito nisso, tá? Achando que vai conseguir fazer um trabalho mega personalizado para todos os clientes da base. Então, é muito comum você achar que não, eu vou pegar todo cliente, vou montar a carteira para ele, do jeito dele, 100% personalizado. Pô, legal, quando você tem um cliente é fácil, quando você tem 10 clientes é super fácil, quando você tem 20 clientes dá, quando você tem 40 clientes dá, quando você tem 100 clientes, meu amigo, quero ver você olhar no detalhe, 100 portfólios totalmente diferentes, 100 ativos. Por exemplo, para cada cliente você monta uma carteira de ações diferente. Aí você olha lá, tem 80 ativos para você olhar. E sabe o que o seu cliente vai fazer? Ele vai fazer o seguinte, tá? Não pense que ele vai te dar tempo, ele vai te ligar e vai falar assim: Ô, Gabriel, como é que tá o Alpargatas hoje? Aí você, como você tem 200 ativos para cobrir, você vai ficar, Alpargatas? Deixa eu ver aqui, fulano. Aí a Alpargatas está caindo 20%. Você não sabe por quê, você não sabe de onde, você não sabe de quem. Perdeu o cliente, sim. Ou tomou uma porrada. Então, é muito melhor você, como depois de um tempo, né? Como eu aprendi a fazer? Eu tenho as minhas carteiras, as carteiras que meus clientes têm, né, que podem e devem ser as recomendadas pela sua corretora. Você vira para o cliente e fala, olha, esses são os portfólios que eu acompanho, esses são os portfólios que eu olho. E esse portfólio, você realmente vai olhar. Então, todo dia você vai ver o quanto está subindo, o quanto está caindo, o que está acontecendo. Sai o relatório da empresa, você vai sentar a bunda na cadeira e vai ler. Você se compromete a fazer isso. Agora, e aí, se o cliente não quiser, o que acontece? O cliente vira, por exemplo, e fala, eu quero comprar via varejo, porque eu quero. Tudo bem, não tem problema. Porém, eu olho, eu sei o que está acontecendo e tudo mais, porque a gente acompanha o mercado, mas eu não me comprometo que eu vou saber sempre no detalhe sobre esse ativo. Se você me perguntar, eu vou atrás, fique tranquilo, cliente, mas eu não me comprometo a acompanhar ele diariamente. O resto eu vou acompanhar ele, os ativos diariamente, semanalmente, tá? Então, pensem nisso, galera, porque eu sei que agora que vocês têm poucos clientes, parece fácil, mas hora que vocês tiverem 50 clientes para cima, ou vocês vão perder qualidade de atendimento aos clientes de vocês, isso é terrível, aí você não tem indicação, aí você não tem aumento de share of wallet, aí você tem churn. Esqueci qual outro problema, mas assim, enfim, não dá para acompanhar muitos ativos. Você vai ficar confuso e o seu cliente vai achar ruim com você. Tá? Um detalhezinho muito importante. Bom, vamos lá, turma. Dúvidas? Até aqui, concordam? Algum case aí que já passaram por isso? Então, vamos lá. Bruno, como que eu monto o portfólio? Sempre vou indicar para vocês. Vou mostrar aqui o da XP, porque é o que eu conheço melhor, é o que a maioria de vocês são. Bruno, mas eu sou do BTG, eu sou do Safra. Pô, eu sei, pelo menos do BTG, eu sei que tem recomendações muito parecidas, né? Áreas muito parecidas, eles mandam lá os relatórios que tem esse tipo de relatório. Safra, imagino que tenha também. Então, galera, vai montar portfólio? Eu sugiro demais que vocês venham aqui na área de alocação da XP. Tem vários tipos de perfis, precavido, cauteloso, né? Eles mudaram que é conservador, aí um entre conservador e moderado, que é esse cauteloso, o estrategista, que é o moderado tradicional.
Energético, né, que é mais um perfil que eles criaram entre o moderado e o agressivo, e agressivo. Então, vocês venham aqui, primeiro de tudo, vou começar a montar o portfólio. Como que eu faço? Primeiro de tudo, percentual. Qual o percentual eu vou colocar em cada ativo? A gente não começa pensando em produtos, a gente começa pensando em classe de ativos. E a gente vem aqui para... Deixa eu ver se está aparecendo para vocês. Peraí. Ó, a corretora já tem um trabalho de deixar isso daqui bem mastigado para vocês. Olha, já tem aqui um speech. Aqui está do mês de junho ainda, tá? Porque hoje é dia 1º. Mas logo mais a corretora vai atualizar para o mês de julho. Então, pô, Bruno, vou fazer uma carteira nova para o meu cliente, vou fazer uma reunião de alocação, uma reunião de acompanhamento para o meu cliente e às vezes fazer algum ajuste percentual. Vem aqui, dá uma lida na carteira dele no perfil. Ó, já tem aqui, no mês que for para trás, o Ibovespa subiu 9%, o dólar caiu quase 5,6%. Isso daqui já pode ser até, você já pode fazer assim, ó, se duvidar, você já pode dar um Ctrl+C, Ctrl+V e mandar para o cliente, entendeu? Por e-mail, junto com a carteira dele. Já é discurso mais que pronto aqui para todo assessor. E aqui o mais importante, pessoal, eles deixam a alocação por classe de ativo. Então, sempre que a gente vai montar um portfólio, a gente começa pela alocação por classe. Bom, então temos aqui pós-fixado. Quanto que a XP recomenda para o perfil pós-fixado? Ah, Bruno, eu estou no BTG. Vê quanto que o BTG recomenda. O BTG também tem esse tipo de análise. Ó, 27%. Então, de 1 milhão, eu vou colocar 270 mil no pós-fixados. Fundos DI, CDBs de liquidez, fundos de 30 dias, mais de renda fixa, enfim. A gente começa no percentual. Então, tem 1 milhão, 270 mil no pós-fixado. 70 mil, ó, eles aumentaram bem o pré-fixado. 70 mil em pré-fixado. 15% em inflação. 6% em renda fixa global. Quem participou aqui do call de hoje de manhã, viu ali que o Gui passou excelentes alternativas, pessoal, de Treasury norte-americana, bonds americanos, bonds, né, que tem de empresas brasileiras, uma excelente aplicação para os clientes, dentro da sugestão de alocação da corretora. O ROA é altíssimo para o assessor de investimentos, porque a gente ganha no câmbio e a gente ganha no ativo. Então, assim, para o cliente, diversificação internacional. Não deixem os clientes todos alocados aqui em Brasil. A gente está com um governo aí que, né, não quer entrar em assunto de política, mas a gente sabe bem o que os caras já fizeram no passado. A gente ouve falas aí nada amigáveis, né, sobre mercado financeiro. Então, vamos aproveitar, vamos diversificar. A corretora já recomenda, olha. Então, o cliente vai alocar 1 milhão, 60 mil a gente pode mandar lá para fora para fazer esse tipo de investimento. 240 mil, vocês desculpem que eu estou um pouco sem voz aqui, por causa das lives. Vou ter que parar para tomar água. Mas vamos lá, 240 mil em fundos multimercados. Cara, fundo multimercado, galera, sempre tem que ter no portfólio, porque isso daí é de quem já apanhou muito no mercado, tá? Eu sempre tive a percepção que os fundos multimercados sempre deram uma segurada na carteira. Quando o mercado está mal, tem fundos multimercados que seguram ou vão bem. Quando o mercado está bem, eles aproveitam e crescem bastante também. Então, assim, são fundos muito importantes de ter, né? Tem que sempre ter. Tem um ROA bom, sim, não é o melhor dos mundos, mas tem um ROA legal, dá para se remunerar. 14% aí a XP recomenda em renda variável, tá? Já falo sobre isso, onde alocar. 3% em renda variável global. Como são 3%, já entro em um disclaimer, tá? A gente tem que fazer o seguinte, eu sou super a favor da diversificação, vocês vão ver eu falando centenas de vezes sobre isso. Por quê? Porque não diversificar é um puta de um risco para os nossos clientes. Os maiores problemas que os assessores têm é por falta de diversificação. Exemplo, eu sempre falei isso, hein, gente? Quem está mais tempo aí já ouviu falando várias vezes sobre crédito privado, que tem que tomar muito cuidado. Esse ano, eu nem precisei falar mais, né? Por quê? Porque a gente teve Americanas quebrando no começo do ano, janeiro, e Light quebrando logo em seguida.
2 ativos de crédito privado que quase todos os clientes tinham, ou muitos clientes da XP tinham. Então, tem que tomar cuidado, tem que diversificar muito bem, mas tem que tomar cuidado também em não pulverizar o portfólio. Por quê? Por causa daquilo que eu falei no começo aqui do nosso encontro. Fica difícil você acompanhar a carteira do cliente, fica difícil o cliente entender o portfólio dele. Então, a gente vai ter sempre que pesar, e a gente está aqui para isso, né? Para pegar um pouco de experiência e aprender a pesar, a diversificar bem, porém, não pulverizar os investimentos do cliente. Né? Não colocar tantos ativos que o negócio fique totalmente insustentável e perdido. Eu falo porque, pô, renda variável global, 3%. É mais fácil, acaba sendo mais fácil, às vezes, colocar em um fundo, então, de renda variável internacional, do que você colocar ali em uma carteira com 10 ativos de ações internacionais, no caso de 1 milhão. Se for um cliente menor, então, aí nem se fala, aí tem que ser fundos, tá? A gente já vai ensaiar e treinar isso. Aí, por exemplo, ó, 1% em renda variável, redeado, 3% em alternativos, né? Pode ser Bitcoin, enfim, e outros ativos assim. Mas aí, normalmente, eu falo, junta tudo mesmo no mesmo bolo, de repente monta um portfólio internacional de ações para o seu cliente ou algo do tipo, tá bom? Aí a corretora dá aqui as sugestões de alocação, cadê? Tô colocando aqui, quebrou outra aba, tá, gente? Ó, isso daqui, principalmente quanto mais no começo você estiver, você pode às vezes até enviar para o cliente, entendeu? Lembra aquele negócio que eu falo de coloca o peso, já que você não tem autoridade ainda no mercado, está construindo ela, joga o peso na corretora. Joga o peso aqui, ó, no Rodrigo Sgavioli, na Clara Sodré, na Camila Dolly. Joga o peso neles. Fala, pô, essa carteira foi montada pela equipe de analistas da corretora, da maior corretora do Brasil. A galera do BTG fala na maior da América Latina. A galera do Safra fala feito pelo maior do universo, sei lá. Mas coloque o peso. E aqui já tem, gente, pronto para vocês a alocação. Ó. Não tem por que sofrer. Não tem por que sofrer. Tá? Então, ó, os ativos, tudo bonitinho, mastigado. Então, na dúvida, segue isso aqui. Para que passar apertado? Para que pensar tanto? Foca na prospecção de clientes e hora que você tiver já ganhando dinheiro, com uma carteira robusta, aí você começa a montar os próprios portfólios, montar a própria carteira. Ah, Bruno, mas você está sendo incondizente, porque você falou da pulverização. Pois é, aí eu dou uma sugestão prática a vocês, tá? Eu acho que tem que se basear nisso, mas o fato é, são muitos ativos. São muitos ativos. Então, claro, se for um cliente grande, um cliente de 10 milhões, um cliente de 5 milhões, até dá para seguir um pouco mais essa carteira. Um cliente de 300 mil, 100 mil, sem chance alguma. Nem vai dar o mínimo, provavelmente, para você aplicar desse jeito. Então, o que você faz? Você dá uma cortada aqui. Então, por exemplo, ó, pós-fixado, o cliente tem 1 milhão, 270 mil, que a XP coloca 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ativos, é muita coisa. 270 mil, pessoal, daí a gente pode colocar 4, 5, não precisam ser 9. Então, a gente seleciona ali o XP crédito estruturado, 15 dias. O Trend Day simples, só tem que tomar um pouco cuidado que é taxa zero, né? Trend Day simples, XP crédito estruturado 15. O Algome 45, que é um fundo de mais médio e longo prazo e vai dar também um retorno maior para o cliente. E um CDB 2025. Pronto, 4 ativos, ficou bem diversificado, bem seguro, e vai ficar mais fácil para você acompanhar o portfólio, mais fácil para o cliente entender o portfólio dele. Mesma coisa para os outros ativos, ó, 15% em inflação, aqui até que não exagerou tanto, 4 ativos, mas poderiam ser 3, olha. Por exemplo, fundos de debêntures incentivados eu não gosto muito. Por quê, Bruno? Porque é um fundo que basicamente vira um multimercado, né? Ele tem uma oscilação muito grande.
Então, eu prefiro colocar aqui um CDB do BMG, que não tem oscilação na cota. O CRA e o Tesouro IPCA tem oscilação, né? Mas talvez oscile um pouquinho menos. Então, às vezes, colocar um CRA da Minerva, um Tesouro IPCA a mais, não pulverizar muito. CDB pré-fixado, tudo bem. Pré-fixado aqui 7%, dá para colocar o CDB do BMG e o Tesouro pré-fixado. Aqui perfeito, já está pronto para vocês. Renda fixa global. Recomendo a vocês, né, pensarem no qual que a gente teve hoje de manhã. Por quê? Vai colocar aqui, ó, Trend Crédito Global e Trend High Yield, o ROA processor é praticamente zero. A gente não ganha quase nada. Assim, né, tem que tomar um pouquinho de cuidado. Bem melhor colocar ali os ativos que foram recomendados hoje de manhã. São ativos muito massa, muito bacana. Vai ficar muito mais chique a alocação para o seu cliente. Vai ser um diferencial, né? Porque o seu cliente vai no concorrente, vai no banco. Lá os caras não me passam para investir em bonds norte-americanos, em tesouro norte-americano. E você tem esse diferencial. Fala, Tiagão. Fala, Brunão, beleza? Beleza? Tranquilo. Deixa eu te perguntar, o horário da minha reunião institucional foi no mesmo horário da sua live aqui. Ficou gravado para a gente poder ver essas recomendações? Sim, ficou gravado, sim. Já até amanhã, no máximo, Calma. já estará disponível lá na parte de treinamentos gravados. Não, beleza, valeu, Brunão. Tranquilo. Mas assim, Tiagão, o que ele falou, bonds e treasury norte-americana, né? Que o Gui sempre recomenda. Sempre recomenda. Então, são bons investimentos. Multimercados, também 1, 2, 3, 4, 5, 6. Em vez de 6, às vezes coloca aqui 3, 4, tá? Só chama atenção um pouquinho para isso, gente. Outra dica muito relevante. Essa daqui, realmente... Aliás, se vocês querem ganhar dinheiro, né, se vocês querem que dê certo na assessoria de investimentos, isso daqui é para vocês fazerem o que eu vou falar agora, tá? Até agora, eu estou falando assim, multimercados, coloque 3, 4, mas se quiser colocar 6, também não é o fim do mundo, tá, pessoal? Agora, o que eu vou falar agora é meio que o fim do mundo se vocês não fizerem. Fundos de ações, troquem por carteiras de ações, tá? Principalmente carteira automatizada. Por quê? É mais valor para o cliente, tá? O cliente enxerga melhor o valor na carteira de ações. A gestão de ações demanda mais do assessor de investimentos. E é importante que a gente seja demandado, né? Porque quem não é demandado fica sem emprego, né? Se seu trabalho está sendo ali, você coloca fundos de ações e não faz gestão nenhuma em cima disso, tem outro assessor amanhã, entra no seu lugar e boa. Esse é um dos motivos. Segundo, montar um portfólio de ações direto traz um ROA absurdamente maior, tá, gente? Um ROA aqui de um fundo de ações vai ser 0,4 ao ano, 0,5 ao ano, 0,7 ao ano com performance. Um ROA de uma carteira automatizada, XP fez esse estudo, acho que fica em 2,5% ao ano ou 2% ao ano. Então, é muito mais valor para o cliente, muito mais ROA para o assessor. E muito assessor acaba colocando muito fundos de ações. Minha sugestão a vocês é, não usem fundos de ações, usem ações diretas. Bruno, mas eu tenho um cliente específico que eu conheço ele não gosta de ações, ele quer fundo, exceção. Aí tudo bem, se o seu cliente... Você tem que conhecer o seu cliente, lembra que eu falei lá no começo? Então, se você acha que para esse cliente específico vai dar muito trabalho ter ações, ela não gosta, ele não gosta, não faz sentido, vamos respeitar em primeiríssimo lugar o perfil do cliente. Agora, quando eu faço uma mentoria com os alunos, eu vejo que tem muito cliente ali que pode ter carteira de ações e o assessor coloca em fundo por ser mais fácil. Turma, hoje, principalmente, eu não sei quem... Ô, John, no BTG tem carteira automatizada? Mas tem? Tem? XP, BTG, alguém do Safra aí para falar se tem? Mas, enfim, enquanto o pessoal vai falando, até então, pessoal, até 3 anos atrás, não tinha carteira automatizada. Então, realmente, a gente tinha que escolher a dedo qual cliente ia colocar em renda variável ou não em carteira de ações. Por quê? Porque dá trabalho. Você tem que ligar para o cliente para fazer a troca, mandar o push, fazer a mudança, dá trabalho. Hoje, com carteira automatizada a partir de R$10 mil, gente, é igual colocar em fundo.
E faz muito mais sentido tanto para vocês quanto para cliente. E mais, às vezes um cliente ali que só tem 10 mil reais em ações, 20 mil reais em ações, nem DARF ele vai pagar. Vai ser isento de imposto se der lucro. Certo? Por quê? Porque se ele tem 20 mil total em carteira de ações dividido em 10 ações, vai ficar 2 mil por ação, ele nunca vai vender acima de 20 mil no mês, provavelmente, tá? Então faz muito mais sentido para o cliente que é isento e muito mais sentido para o assessor. Fala, Rodrigo. Fala aí, Bruno. Fala, pessoal. Era justamente isso, até deixei ali um comentário nessa questão se existe um percentual que você entende ser mais adequado, porque, por exemplo, ali no pós-fixado, realmente estou achando bem pulverizado, né? Percentual pequeno ali de exposição. Tem um percentual, assim, que você pode dizer que seja o ideal, um valor que dê para a gente deixar como um padrão? O percentual do quê? Ou o número de ativos, você diz? Percentual de exposição dentro da classe de ativo. Por exemplo, ali está 27% em pós-fixado. Aí você fala assim, pô, sei lá, bacana ter 10% em um, 10% em outro, assim, ter alguma coisa em linha, assim, para reduzir esse número de ativos, né? E não tá tão, 2%, estou achando pouco, né? Claro que depende do valor, né? Mas enfim, não sei se é isso, pouco. Por isso que a gente está treinando aqui, né? É para a gente ter essas validações práticas, esse bate-papo, exatamente, Rodrigo. Excelente pergunta. E por isso também que eu falei que a alocação é uma arte. Porque vai depender do cliente e do patrimônio dele. Então, assim, vamos lá, exemplos práticos. 100 mil reais. 100 mil reais, vou colocar 27 mil reais em pós-fixados. Dois ativos. Um fundo de renda fixa com liquidez e um CDB a mais longo prazo para o cliente ter uma rentabilidade maior e o assessor também ganhar um pouco mais. 500 mil reais. 3 a 4 ativos. Um fundo de liquidez, um fundo de 30, 40 dias, 2 CDBs ou algum outro ativo direto ali pós-fixado. 10 milhões de reais. Pô, pode seguir essa carteira. 100 milhões de reais. Cara, coloca bem mais ativos do que isso. Tá? Então, vai depender realmente, Rodrigo, do tamanho do portfólio, mas assim, é mais ou menos isso, tá? Vamos falar assim, 2 ativos é o mínimo, 5, 6 ativos eu diria que é o máximo. Ah, Bruno, dá para colocar mais? Cara, eu já vi cliente que quis colocar mais, eu já tive cliente que quis colocar um monte. O problema, de novo, gente, não conseguir acompanhar. Não conseguir acompanhar. Você não consegue acompanhar. O cliente, eu percebi, assim, nos clientes que tinham muitos ativos. A pessoa começa a ficar meio perdida e começa a se incomodar, porque, pô, não tem muito clareza ali de como está meu patrimônio. Não sei se eu te respondi ou se eu só enrolei mais, tá, Rodrigo? Mas acho que é isso. Não, valeu, respondeu sim, cara. Deu para dar uma luz. Tá, mas aí, por exemplo, pô, R$1 milhão aqui na renda variável. R$1 milhão, cara, eu colocaria, por exemplo, uma carteira de ações só. Exemplo, carteira Bunker XP, por exemplo, tá? Ou eu colocaria metade numa carteira automatizada de ações, metade em uma de FIIs. 100 mil em uma de ações, 40 mil em uma de FIIs. Bruno, como é que você mede isso? Depende do cliente. É um cliente que está me pedindo renda? Se é um cliente que está me pedindo renda, de repente eu vou pôr 100 mil, 140 mil em carteira de FIIs, por exemplo. É um cliente que deixa 100% na minha mão, às vezes eu coloco 100, tudo em ações, às vezes eu divido um pouco. Vai muito do bate-papo que a gente tem com os clientes também, tá, pessoal? Fala, Thiago. Bruno, então, no caso da questão da carteira de FIIs, o escritório ele recomendou que o cliente também adquirisse o MyCapital, né, que é a calculadora, porque o FII, você saindo com lucro, você tem 20% de erro, e se o cliente não ficar atento a isso, você pode dar uma BO para o cliente, né? Total. Pois é, agora, esse acompanhamento de todas essas alocações, a gente também tem que ficar em cima, ou tem alguma forma que o cliente vai ter, porque assim, eu não sei como é que é o funcionamento do MyCapital, porque eu não uso, eu faço meu próprio acompanhamento aqui. Então, assim, é só porque na virada de um mês para o outro, eles sempre fazem essas realocações, né? Então, qual que seria a melhor forma do cliente ficar ciente do que ele tem que fazer,
Se tem uma data certa para ele entrar, fazer. Tá. É que o My Capital, eu sempre usei a IR Trade e... curiosidade, né? Mas eu abri ano passado uma calculadora de imposto de renda. A gente fez uma que chama ainda, né? Ela ainda existe, que é a Trading Tax, mas a gente acabou tirando um pouco o pé dela. Então, eu usei sempre a R-Trade, depois eu usei a nossa, que era a Trading Tax. Na Trading Tax, já puxava automaticamente as informações, tá? Eu não tinha que fazer nada. Eu acho que na IR-Trade, Tiagão, a gente tinha que mandar, todo final de mês a gente mandava todas as notas de corretagem para a calculadora. No MyCapital, eu não sei te dizer porque eu nunca usei. Alguém já usou a MyCapital? Sabe se tem que enviar ou se puxa automaticamente? Eu acho que puxa automaticamente, tá? Mas, porque é integrada com a XP, mas eu não tenho certeza. Entendi. É só porque, assim, se o cliente vai ser notificado do quanto que ele tem que pagar, da DARF, etc e tal, ou se a gente tem que fazer esse acompanhamento, entendeu? Porque a minha preocupação é, eu vou lançar carteira de FII para todo mundo, a cacetada de cliente, aí daqui a pouco, como é que eu vou fazer esse acompanhamento, né, dessas movimentações que tem na carteira, entendeu? Thiago, é que eu não quero bater o pé na mesa porque a MyCapital eu nunca usei, mas eu tenho quase certeza que eles já mandam para o cliente o e-mail no final com a DARF a pagar, tá bom? Ah, não, beleza. Se for assim... Bruno, a questão é assim, Bruno, eles não fazem. O cliente tem que ir lá no dedo e fazer. Então não tem que usar MyCapital, entendeu? Mas eles fazem sim, cara, eles fazem sim, senão não tem sentido algum. Mas, de qualquer forma, caso tenha algum tipo de problema assim, Thiago, é um problema que você tem que resolver, cara. É um problema que você vai ter que resolver. Não importa. Não importa se você vai ter que pegar no final do mês um dia, igual a gente fazia no escritório e mandava todas as notas para a R-Trade. Vai ter que resolver, porque é onde a gente mais ganha dinheiro, onde mais a gente tem potencial. Beleza? Valeu, obrigado. Faz parte do trabalho, pessoal. Então, assim, não tem como, tem que tirar um dia ali no final do mês e fazer. Ó, isso daqui, que eu também acho que, dependendo do cliente, pode colocar em fundos, claro, mas também se vocês conseguirem, por exemplo, juntar, renda variável global e renda variável global dólar, 44%, uma carteira de 1 milhão dá 40 mil. Você já pode montar um portfólio de renda variável de BDRs, né? Segue a carteira recomendada de BDRs e coloca o ativo direto aqui novamente. Tá? Já são mais 40 mil aí na bolsa, que, enfim, dá um retorno legal aí para o cliente. E alternativos, né? Também, enfim, dá para juntar tudo isso daqui, dá para colocar separadamente, mas tem que tomar cuidado com a pulverização, galera. Tem que tomar muito cuidado. Aqui a XP faz a diferenciação entre geral e qualificado também. Ó, tudo muito mastigado, né, turma? Vocês podem ver aqui, olha. Muito mastigado. E, detalhe. Esse quadro aqui, durante anos, tá? Anos mesmo, uns 3 anos, eu imprimia ele todo mês e colava na minha mesa do escritório. Por quê? Porque isso daqui é do caralho de você acompanhar. Porque você vai tendo uma noção de como os portfólios vão se comportando mês após mês. Mais importante do que alocar ele bem para o cliente é alocar e saber o que está acontecendo e o que precisa ser feito. Então, por exemplo, é uma coisa que você tem que ter na ponta da língua de, sei lá, agora nós vamos aumentar a renda variável no seu portfólio, cliente. Ou, agora nós vamos diminuir renda variável no seu portfólio, cliente. Como que você faz isso? Como que você tem essa noção? Turma, não adianta ficar dependendo de você pegar e levantar o dedinho ali e ver para onde o vento sopra. Siga a recomendação da corretora, porque você fica mais confiante, tá? Aí, a hora que você falar para o cliente, você vai ligar para ele e vai falar assim, fulano, olha, neste mês, por causa de X, Y e Z, nós vamos aumentar a exposição dos clientes de perfil estrategista de 14% em renda variável Brasil para 17% em renda variável Brasil.
essa alocação vai sair da parte de pós-fixado, dado que iniciaremos um processo de corte na taxa Selic. Então, estamos menos otimistas com a taxa Selic no Brasil, né, com a renda fixa pós-fixada, e mais otimistas com a parte de bolsa. Então, eu vou resgatar aqui, nós vamos resgatar do fundo tal, 30 mil reais, e vou adicionar na carteira de renda variável. Tudo bem? Você entendeu o que é um call embasado, turma? Isso é um call embasado. Isso daqui impressiona o cliente, porque você está sempre firme, você sempre sabe o que está fazendo. E isso daqui vale muito, muito mais quando as coisas estão dando errado, tá? Quando está ganhando dinheiro, realmente, não tem que se preocupar. Você liga para o cliente, fala qualquer coisa, estamos ganhando dinheiro, beleza, o cliente faz qualquer coisa. Mas quando o mercado toma uma porrada, quando vem uma pandemia, quando vem um governo novo que o mercado não gosta, aí esse speech precisa estar tranquilo. Ó, dado que o novo governo veio, nós vamos, neste mês, aumentar a exposição em renda fixa global. Então, estamos resgatando aqui de 20 mil reais do multimercado e vamos enviar para alocações nos Estados Unidos em bonds americanos. Tudo bem? Tudo bem. Como é que sabe o que tem que fazer, Bruno? Segue a recomendação da corretora, turma. Eu sei que às vezes é meio óbvio, mas o óbvio precisa ser dito e lembrado sempre, senão a gente escapa. Tá bom? Dúvidas? Faz sentido? Então vamos lá. Vamos dar uma olhada em alguns portfólios agora. O Davi tá aí ou o Davi saiu? Tô aí, Brunão, tô aí. Boa, vamos conversar do seu portfólio aqui. Aproveitá-lo. Você já apresentou essa carteira para o cliente, Davi, ou ainda não? Não, Brunão, não tive a oportunidade ainda. Escutou? Escutei. Tá bom, vamos lá. Vamos lá, Davi, vamos tentar entender. Tá. Por que você montou esse portfólio para o cliente? Bom, eu fiz a primeira reunião com a moça, né? Era uma mulher. Tá. Aí na reunião ela nunca tinha investido, não conhecia muito. E ela tinha dito que tinha ouvido falar dos fundos imobiliários e que ela queria ter uma renda ali passiva para que ela pudesse desprender um pouco mais do trabalho dela e ficar mais tranquila, não ficar trabalhando muito, entendeu? Então, eu juntei ali que ela não tinha muito conhecimento e que ela queria um pouco ali com uma renda passiva. Tá, perfeito. Você chegou a olhar essa sugestão da XP, que a XP faz em cima, ou não? Ou acabou nem olhando? Sim, eu entrei lá lá na Expert XP, lá onde que tem esses portfólios que você monta aí para a gente, e eu peguei um pouco dessa indicação aí das porcentagens. Só que eu não segui os ativos à risca ali. Eu só segui ali a porcentagem mesmo. Tá bom, perfeito. Então, olha, 10% em pré, 59% em pós, 6% em multimercados aqui. Por que aqui... Veja bem, pelo que o Davi falou, tudo bem. Porque ele falou que a moça quer ter mais exposição em fundos imobiliários. Então, de repente, a gente pode abrir um pouco de mão dos multimercados para colocar em mais fundos imobiliários para ter uma geração de renda passiva. É possível. Né? Então, assim, é uma adaptação prática da situação que a gente conversa com o cliente. Em primeiro lugar, a gente vai levar o que o cliente falou. Pré-fixado, Banco Master 2027, Banco Pan, tudo bem, sem erro. Pós-fixado, para 100 mil reais, eu já dei esse feedback para você, Davi, então, né, sem problemas, mas para 40, são 60 mil reais, eu não colocaria 4 fundos, colocaria talvez 3. Tá? 4 tá horrível, Bruno? Não, mas 3 talvez ficaria mais condizente.
A gente poderia também colocar aqui um CDB, né, algum ativo de renda fixa direto, visto que rende mais para o cliente e Sim. rende mais para o assessor. Sim. Claro, aí, Davi, a gente tem que conversar com a cliente. Olha, tudo bem eu colocar um ativo aqui que vai te dar um retorno maior, porém vai ter um prazo de 2 anos? Sim. Depende. Tem cliente que fala, não, eu não quero ter nada preso. Tudo bem, faz parte. Mas pode fazer sentido. Aqui, né, eu acho que eu já tinha passado para o Davi, mas R$3.000 em 2 multimercados, eu acho que não fica legal, eu acho que pode ser um só. Qualquer coisa pode colocar um FOF, que é um fundo de fundos, e aí coloca R$6.000, ou coloca R$6.000 em um fundo só, tá? 6% do ativo, multimercado diversificado, dá para fazer também. Aqui, Davi, aqui me chamou a atenção. Tem algum motivo para você ter colocado só o VISC 11 aqui, mais a carteira, ou não? Como é que você pensou isso? Bom, Brunão, essa daí, a questão dos fundos, eu errei muito na questão que eu levei para o meu pessoal. Tipo assim, se eu fosse investir, aí eu errei nisso. Tá. Se eu fosse investir, eu não investiria em renda variável ali, mas é do meu perfil. Aí, o que eu busquei? Busquei diversificar. Foi mais essa questão mesmo. Entendeu? Tá, não, mas a minha dúvida é a seguinte. Por que aqui você colocou uma carteira de FIIs com 5.000 e você colocou um só fundo imobiliário também, que é o VISC 11? Porque é o pagamento dos aluguéis, os dividendos, né? Tá. Não tem problema, a gente está aqui para errar. Mas então, isso acontece bastante. Coloca tudo em uma carteira só, né? Coloca Entendi. tudo em uma carteira recomendada de fundos imobiliários. Pronto, R$10.000, carteira de fundos imobiliários. Perfeito. O que também cabe, gente, o que também cabe, desde que o cliente esteja 100% alinhado e sabendo o que está ocorrendo. Cabe totalmente aqui, eu já fiz para clientes, eles ficaram 100% satisfeitos, colocar 100% da carteira em fundos imobiliários, desde que o cliente entenda a oscilação da cota. Sim. Ah, Bruno, que loucura, mas a renda variável, não sei o quê. Pô, não tem cliente que pega R$500.000, tudo que ele tem, e constrói um imóvel? Sim. O que é melhor? É melhor pegar 500 mil e colocar em um imóvel, ou pegar 500 mil e colocar em 15 fundos imobiliários, que vão ser 73 imóveis diferentes? Claro, tem oscilação na cota, tudo mais. O cliente vai ter que saber, vai ter que estar bem avisado, mas dá para fazer também, gente. Dá para fazer. Dá para fazer, é uma adaptação. Claro que, de novo, tem que estar alinhado, o cliente tem que ser perfil mais agressivo, tem que entender que sobe e cai. Só que, assim, eu já fiz várias vezes e os clientes adoravam, né? Pinga todo mês ali o aluguel. Você pode usar, hoje em dia tem os setipados, então vocês podem e devem usar os fundos setipados que não tem oscilação na cota. Então, de repente, pega 100 mil, coloca 50 mil em carteiras de FIIs, 50 mil você vai comprando setipados, que não tem oscilação na cota para segurar um pouquinho na vol do cliente. É possível, tá? Não estou falando que é para fazer, estou falando que é possível, é uma adaptação. Também poderia encaixar aí os títulos públicos, né? Com pagamento semestral também, né? Encaixaria aí. Poderia, o Gui mostrou hoje de manhã uma carteira de renda mensal. Daria para fazer também, total. Se o cliente não gostar ali do fundo imobiliário. Por que o fundo imobiliário é legal? Porque, assim, eu particularmente, tá? Se fosse minha mãe, eu faria. Então, eu acho super vantajoso, de verdade mesmo. Prefiro do que crédito privado. E dá mais dinheiro para o assessor. Sim. Então, eu realmente prefiro e dá mais dinheiro para o assessor. Colocar ali renda fixa, título público, crédito privado, dá um dinheiro bom na cabeça, mas depois a gente não ganha mais nada, e tem risco de crédito para o cliente mais forte. Então, assim, eu não gosto tanto particularmente, tá? Se for fazer, tem que diversificar bem. Mas, assim, eu acho que tem um pouco mais de risco de ter a perda ali, né, de uma parte do patrimônio, e a gente ganha menos. Então, eu acho que é um perde-perde, na real. E aqui na parte de inflação, acho que ok. Novamente, né, o fundo de inflação aqui eu não costumo usar.
porque eu acho que traz muito mais vol para a carteira e a gente tem que tomar cuidado com a volatilidade da carteira, quanto sobe, quanto cai, e a gente também não ganha nada. Né? A gente não ganha nada. Bruno, por que tem volatilidade? Se você puder explicar bem breve, assim, mais ou menos, só para mim ter uma base. O que é a volatilidade? Como é que funciona? Não, por que tem mais volatilidade um fundo? Tá faltando um coisão na carteira que o Rodrigo falou. Verdade, Rodrigo. Meter um coisão aqui, pegar o crédito. Ah, mas essa carteira aí, no caso, seria FII fixo, eu ia cobrar um FII fixo também. Tá. Beleza, beleza. Vamos entender a questão da volatilidade. Primeiro. Deixa eu achar aqui, tá? Esses fundos. XP inflação. Pegando aqui, tá, pessoal? Se alguém tiver outras dúvidas, vamos aproveitar. Bruno, Oi. sobre a questão dos ativos, por exemplo, carteira automatizada e a carteira de fundos imobiliários, né? A gente precisa fazer esse acompanhamento mais no detalhe, então, né, dos ativos que estão dentro daquela carteira, né? Uhum. Beleza. Desculpa, achei que teria outra dúvida. Então, recomendo muito que faça. Vamos ser bem transparentes. Tem assessor, a maioria das assessores fazem. Olha, boa parte das assessores não fazem muito não, viu? Deixa lá rodando. Só que fideliza menos o cliente, tem menos recomendação, diminui o share of wallet, enfim. O legal, minha dica para vocês é, todo começo de mês, teve a troca da carteira automatizada, passa a mão no telefone. E detalhe, gente, carteira automatizada a gente fala aqui entre nós, somos do mercado. Para o cliente, é uma carteira alocada pela equipe de análise da XP Investimentos. Não chama de automatizada, senão cai um pouco o valor do serviço, entendeu? É automatizado, o cara nem faz nada. Então, assim, aqui entre nós falamos automatizada. Para o cliente, não, é o portfólio que a gente gere mensalmente. E aí, o que eu acho que é uma boa prática super relevante? Teve troca na carteira automatizada, a gente não faz nada, né? A gente fala lá e o sistema troca automaticamente. Passa a mão no telefone e liga para o cliente com o speech. A XP já dá o speech pronto. Você liga para eles e fala, olha, fulano, só para te avisar que esse mês nós trocamos o ativo tal pelo ativo Y por causa de X, Y e Z. Tudo bem? Tudo bem. E bala. Já é assunto para falar com o cliente e a gente já vende um pouco mais nosso trabalho, tá, Rodrigo? Show, beleza, Bruno. Mas quando você diz assim de acompanhamento, porque assim, é um pouco mais delicado, né? Porque as ações, assim, os fundos imobiliários requerem um pouco mais de atenção do que diz respeito ali a valuation, acompanhamento de preço. Mas quando você fala acompanhamento, é uma visão um pouco mais macro, é isso? De entender se houve alguma mudança, pegar aqueles relatórios ali da própria corretora, nesse sentido? Vamos falar assim, entendi, você está sendo até um pouco mais profundo. É mais raso mesmo, Rodrigo. Uhum. E, esse mais raso é o que o cliente precisa e é o que nenhum assessor faz hoje, tá? Tá. É realmente ele ligar para falar que, tem assessor que tem um puta resultado e o cara só faz isso. Ele liga, ele fala, vendemos porque está caindo e vamos comprar porque está subindo. É totalmente errado. Mas ele liga, o importante é ligar para o cliente. O que o cliente quer saber no final das contas, Rodrigo, claro, rentabilidade também. Mas, principalmente, eu diria mais importante que a rentabilidade tem alguém olhando. Meu patrimônio, tenho 2 milhões de reais. Ele está sendo observado pelo Rodrigo. Vou dormir tranquilo hoje, porque se alguma coisa acontecer, eu sei que o Rodrigo está de olho. É isso que o cliente quer. Show. Beleza, ok, entendi. Faz sentido? Total. Fechou. Eu achei aqui, BNP, demorei um pouquinho para achar, está na mão.
Olha o gráfico desse fundo aqui, Davi. E todos, né? Mas é uma boa pergunta. Por que, Bruno, você toma cuidado com fundos de inflação? Olha o gráfico. Tá vendo que é um gráfico multimercado, praticamente, né? Tem oscilação na cota. Claro que, pô, Bruno, debêntures vão ter também, vão ter. Mas normalmente é mais suave, um pouco mais suave. Tesouro, título público é um pouco mais forte, né? Tesouro direto é um pouco mais forte. Só que fundos, assim, para segurar a volatilidade da carteira, CDBs são bem legais, tá? Então tem que tomar um pouquinho de cuidado, galera. Um pouquinho de cuidado. Deixa eu ver o XP, inflação referenciado. XP, inflação. Às vezes a volta também não é tão grande, né? Às vezes dá para encarar. Ó. Tá vendo? Olha, oscila bastante, turma. Ó, aqui, entre do dia 9/1 de 2023 até o final do mês, ele caiu ali. É que teve problema no crédito privado, claro, mas ele caiu ali 1%. Então, não tá tão forte essa vol. Ó, aqui teve uma vol mais forte. Ah, Bruno, mas subiu. É, gente, só que a vol, a volatilidade, ela vem para baixo e uma hora ela vem para cima também, né? Aqui ele subiu de 3,56 até 6 em coisa de 20 dias também. Aí você vai falar, pô, Bruno, mas subiu. O que sobe cai, gente. Então, se ele subiu 3% no mesmo mês, pode ter certeza que vai ter um mês que ele vai cair 3% no mesmo mês. E normalmente é assim, né? Quando sobe, sobe de escadinha. Quando cai, cai de elevador. Então, quando cair, pode ter certeza que vai ter um mês que vai cair 10, vai cair 8. Bruno, necessariamente tem problema? Não. Mas cuidado para não deixar a carteira do cliente muito volátil, gente. O que é muito volátil? Sobe, cai, sobe, cai, sobe, cai. O segredo mesmo da alocação, se a gente conseguisse ser perfeito, a gente montaria um portfólio para o cliente que seria muito parecido com uma linha reta para cima e rendesse ali em torno de, sei lá, 120 a 150 do CDI, com um ROA legal para a gente. É que na prática não se faz isso, né? Na prática a gente não consegue. Mas se a gente conseguisse redear a carteira, deixar bem redeada, assim, bem protegida, e ela oscila numa banda pequena, numa volatilidade pequena, seria o melhor dos mundos. O cliente ficaria feliz e a gente ganharia dinheiro. Faz sentido, galera? Pegada? Entendeu, Davi, o motivo? Sim, eu vi aqui. Ah, ela subiu bem nos últimos meses. Também conservador, ele fica ali também com medo, né? Tem essa questão também, mas beleza. Sim, sim. Deixa eu pegar um outro exemplo aqui. Mas carteira assim, dá para usar, tá, Davi? Não está ruim, não, eu te falei isso. Só a única coisa que não ficou legal foi aquele fundo imobiliário ali do lado da carteira da outra carteira de fundos imobiliários, só isso que não fez muito sentido, mas dá para trabalhar. Ó, vamos pegar agora um portfólio de 1 milhão aqui que o Henrique montou recentemente. Vamos lá. Se teve alguém que tentou entrar aqui, não sei tem. Bom, portfólio de 1 milhão que o Henrique montou para um prospect recentemente também, pessoal.
Ó, a carteira bem equilibrada, eu gosto disso. É um pouco de toque também, tá? Não que seja necessário, mas eu acho que visualmente o cliente gosta, tá? Então ele pôs valores redondos ali, ó, 50%, 30%, 10%, 10%. Não tem necessidade? Não, mas é legal que fica harmônica a carteira. Então o portfólio ele não tem só que ficar prático, tem que ficar também um pouco bonito. A gente tem que tomar cuidado com isso. Pode ver aqui no pós-fixado, ele colocou 2 ativos. Aí eu já achei pouco, tá? Eu já acho que poderia ter mais. O que faltou ali? 300 mil, é claro que seria bom, né? O Henrique Pineda, tá? Foi o Henrique Pineda que montou essa. A gente conversou sobre isso no dia, né? Que ele mandou ali na comunidade. Seria bom ele estar aqui para falar, por quê? Porque às vezes o cliente pediu, gente. Às vezes o cliente virou lá e falou: olha, eu preciso ter 300 mil reais em liquidez diária. O Henrique foi lá e fez. Acabou. Morreu o assunto. Mas, de forma geral, como a gente não sabe exatamente o caso, pô, faltou aí um CDBzinho, faltou um crédito privado, faltou um fundo, outro fundo ali de mais longo prazo. Seria melhor para o cliente, aumentaria o potencial de rentabilidade dele e, consequentemente, seria melhor para o assessor de investimentos. Colocou aí 300 mil reais, 1/3 da carteira em um fundo taxa zero, ROA zero. Se for no FII fixo, tudo bem. Se não for no FII fixo, cara, é 1/3 da carteira do seu cliente que vai te pagar zero. Tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado. A gente não pode trabalhar de graça, galera. Ah, Bruno, vou colocar 100 mil ali no fundo, taxa zero. Beleza. Tudo bem, não vai te matar também, não. Mas 1/3 fica meio pesado, tá? Paulo, crédito privado, ok. Multimercados, ele colocou 30% em 3 fundos. Acho que está dentro do padrão, dentro do esperado. Legal. Renda variável. Dei esse feedback já para o Henrique também, mas, pô, aqui, eu de verdade, tá? Eu não tenho fundos de ações, pô, eu tenho ações. Então é o que eu acredito. Eu não gosto de fundo, assim, você vai pagar 2% mais 20% de performance. Irmão, os caras têm que ser muito bom. São 20% de performance. Você sabe quanto que é isso a longo prazo? Já pararam para fazer a conta? É caro, gente. É caro. Quando os caras erram, você se ferra. Quando os caras acertam, vai pagar 20% de performance e imposto de renda, no mínimo 15%. Comprando ações direto, a gente consegue fazer os ajustes ali para não pagar imposto de renda. Pô, uma carteirinha de 100 mil, é só vender 19 mil por mês. É só, olha que o cliente tiver lucro, você vende um prejuízo e um lucro ao mesmo tempo e fica isento. Então, acredito que o custo fique bem mais baixo para o cliente. Acredito não, o custo fica bem mais baixo para o cliente e para o assessor é muito mais rentável. Então, aqui é uma observação bem forte. Na parte de inflação, ele também colocou um fundo. Claro que o Henrique é um assessor já experiente, então eu sempre dou o ponto da dúvida para ele. Ele pode ter tido uma razão bem específica, mas, de novo, fundo Sparta top. A Sparta é uma gestora top, é uma gestora muito boa, gosto muito dos caras, fazer um trabalho bom, mas está acabando com a receita do assessor e trazendo vol para o cliente, volatilidade, e a taxa dá para ficar melhor, gente. Dá para pegar algumas debêntures aí bem diversificadas, o cliente vai ganhar um IPCA mais 6, 7 isento, dá para colocar alguns CDBs que não tem volatilidade para o cliente, também trazer um retorno maior. O ROA desse, se alguém até quiser ver, puder ver aí pra gente, o ROA desse Sparta Top deve ser o quê? Vou dar um chute, tá? Porque eu sei mais ou menos. Deve ser 0,22 ao ano. No máximo. Talvez 0,15, hein? Talvez 0,15. Meu chute é esse. Se alguém puder e quiser ver pra gente. Difícil se remunerar assim, tá, turma? Então tá trazendo volta do cliente, daria para estar ganhando mais pelo cliente e não traz retorno para o assessor direito. Então, ponto de atenção. Onde ficou bacana? Ó, esse gráfico aqui é muito importante. Então, o gráfico da carteira ficou bom. Isso daqui é uma coisa visual, mas é importante mostrar uma carteira bonita para o cliente. De novo, às vezes a gente mostra ali a carteira cheia de vol, um gráfico feião, muita oscilação. Tem que tomar um pouquinho de cuidado. Enfim. Dúvidas, turma? Observações?
É, eu não tenho o perfil do cliente, né? Ele não tá aí para falar, então não tem como saber mais ou menos. Ah, baseado na carteira dá ali, mas realmente ali que o cliente falou para ele. Assim, muitas das vezes, o cliente não fala nada, tá, gente? A maioria das vezes, Sim, você sim. monta para o cliente, né? Então, eu sempre dou o benefício da dúvida, claro, mas em geral, é a gente que monta. Então, vamos se atentar principalmente a isso, pessoal. Algumas carteiras que vocês montam, eu acho que está entregando um valor menor para o cliente do que poderia e acabando com o nosso, né, com o seu potencial de receita. O John mandou aí 0,3 de ADM mais 20 de performance. Então, esse é o custo, né, John? Mas e o ROA processor? Ou seja, o ROA processor deve ser isso aí, né, cara? 0,15. E aí, quando bater performance, deve chegar a 0,20 e pouquinhos. Você não acha? Até menor, porque os 0,30 divide com o escritório e aí sim divide com o assessor. Tô falando no total bruto ainda. Sim. Uhum. Não, fica ruim, é ruim demais. Entendeu? Se coloca ali por exemplo, se tivesse colocado essa carteira um ano atrás, com NTNB, debênture, bem diversificado para ficar seguro, o assessor teria aumentado o ROA dele de 0,15 para 2, mais ou menos, 1 a 2%, e, nesse momento, a curva de juros fechou, o cliente estaria com puta do lucro, né? O cliente estaria ganhando uma grana, o assessor ia vender, ganhar uma grana na saída e realocar. E Os ganhar dois mais. iam ganhar muito mais dinheiro. Nesse caso, quem ganhou dinheiro só foi a gestora. Então, às vezes, coloca ali 30 mil na gestora. Quero colocar nessa gestora uma gestora boa. Coloca 20, 30 mil. Coloca os outros 70 mil diversificado. O Gabriel falou, o ROA dos fundos Sparta varia de 0,08 a 0,22. Boa, Gabriel, obrigado. É isso aí mesmo. O que mais, turma? Dúvidas? Bom, deixa eu pegar um portfólio aqui que eu montei. Deixa eu tirar o nome do cliente aqui. Bruno, Oi. tem algum exemplo de carteira que você montou para pessoa que vai ter FIFIX? Se eu fuçar aqui, tem. Mas eu não vou tentar achar agora, tá? Eu vou Não, ter que beleza. ainda. Mas assim, tá no meu cronograma aqui, tá, gente? Tem várias aulas que estão para sair. Algumas já estão gravadas, outras eu vou gravar ainda e subir para vocês. Mas eu vou fazer uma aula sobre como montar um portfólio para o Fibased. Por quê? Qual que é o segredo? Mas qual que é o segredo já para dar a palhinha para vocês? É diminuir custo. Então, quando a gente vai montar uma carteira no Fibased, que se o cliente já está nos pagando, é ao máximo reduzir comissionamentos ocultos para o cliente. Então, tem um fundo de taxa zero, uso de taxa zero. Tem 2 multimercados, os dois estão bons, os dois estão rendendo parecidos, só que um tem taxa de ADM 1,5%, o outro tem 2%, coloca de 1,5%. Tá? É mais ou menos essa ideia. Vai comprar renda variável, né? Vamos supor que você não vai ganhar por fora da renda variável, tenta eventualmente ajudar o cliente a comprar pelo home broker, ou coloca em fundos, né, para ficar ali mais fácil e para o cliente ter um rebate também da taxa, né? Então, o segredo é reduzir custo. E tem vários custos que a gente não vê, por exemplo, quando a gente faz uma operação estruturada. A operação estruturada tem um puta de um custo implícito ali, né? Por isso que o ROA para a gente é 15%, 13%, 8%. Isso tem um custo. Quando a gente ganha 8% em uma operação, 12%, o custo está saindo do bolso de alguém, gente. Então,
É um pouco mais avançado isso, né? Eu não vou tratar aqui nessa aula agora, mas o segredo é a redução de custos, tá? Como as gestoras fazem, tá? As gestoras fazem isso. Uma gestora não vai pegar, por exemplo, não colocar em fundos de investimentos já é um dos segredos. Porque uma gestora, em geral, você não vai ver o João Braga falando que pegou o capital da Encore e comprou cotas de outras gestoras. Em geral, isso não acontece. Por quê? Porque ele sabe que os caras estão comprando ali, os caras estão cobrando 2% de ADM mais 20% de performance. Fica caro. Ah, Bruno, mas tem a gestão exclusiva e tudo mais. É verdade, é verdade. Vale a pena, pode valer a pena. Mas, em geral, comprar os ativos diretamente é o jeito mais barato, tá, gente? Para todo mundo. Então, a gente prioriza isso. Fala, Tiagão. Bruno, com relação ao FIFIX e carteiras automatizadas e recomendadas, se a gente manda o FIFIX excluindo a renda variável, a gente recebe o comissionamento da carteira automatizada normalmente ou não vai entrar? Aí a gente recebe normalmente. Aí é a bazuca de ganho do assessor de investimentos. Aí o assessor de investimentos que usa isso, esse cara vai se monetizar realmente, tá? Mas aí fazendo o FIFIX e mandando a retirada da renda variável, né? Isso, porque aí ele ganha nos dois lados. Ah, tá, não, beleza. Se não tirar, dá BO, né? Porque vai ter a cobrança FIFIX em cima da, né? Como é que funciona isso? BO não. BO não dá. Assim, a sugestão é, por exemplo, tá, Thiago? Eu não excluí a renda variável. Eu não excluía. Por quê? Cara, um pouco por falta de orientação também, tá? Acho que eu teria feito diferente. Se pudesse voltar atrás, teria feito diferente. Mas eu não conheço ninguém que começou a usar o Fibase antes que eu, na XP. Então eu tava testando, tá ligado? Então, assim, eu não pensei, não sei. Eu fui lá e coloquei tudo junto. Talvez teria feito diferente. Aliás, teria feito diferente se eu soubesse. Por quê? Porque o serviço de renda variável é um serviço à parte, né? É um serviço que você coloca energia ali, coloca uma gestão ativa. Então, daria para fazer diferente, tá? Mas, eu falei isso e esqueci qual era a pergunta, Thiago. Desculpa. Não, se tirar a renda, se vai dar BO, se não tirar a renda FIFIX. Não, cara, o que eu recomendo, o que eu fazia? Aí eu, assim, carteira automatizada, gente, vai ter troca todo mês. Tem cliente que gosta, a maioria até gosta, tá? Boa parte gosta. Mas deixa o custo, tem um custo maior para o cliente. O custo acaba sendo menor do que um fundo de ações, só que tem um custo, né, de corretagem. Então, se você está cobrando já o FII do seu cliente, não quer cobrar nada por fora, em geral, seria mais legal, o melhor dos mundos, se você sentasse com o seu cliente, ajudasse ele a comprar pelo home broker e montasse um portfólio de mais médio e longo prazo sem precisar fazer trocas. Que é o que as gestoras de recursos fazem, tá, gente? Gestora de recurso não fica fazendo trade toda semana, trade todo mês. Só se for, excepcionalmente, tem gestoras de gestão ativa, tudo bem, exceção. Mas a maioria, alguém assistiu a aula que eu fiz ontem, a live que eu fiz ontem lá, fazendo review do Stock Pickers? O José Rocha, da Dália Capital, ele não vai chegar aqui todo mês e falar, galera, esse mês eu troquei Marfrig por JBS, aí mês que vem eu troquei JBS por Clabin, sei lá. Não é assim que se faz gestão de ativos, galera. Não é assim, né? Monta-se um portfólio mais estrutural e, eventualmente, se faz alguma troca, se muda algo naquele momento. O Felipe estava lá, não estava, Felipe? Tava lá. Valeu pela participação até, contribuiu bastante. Valeu. Faz sentido, Thiago? Pegou a ideia? Mas só com relação, como você já fez isso, você passou por isso, você não tirou, o custo que gera para o cliente e o retorno para o assessor tem uma diferença grande, porque, tipo, se for deixar no FII fixo ali, de repente, se você tirar o retorno, é melhor do que se você deixar ele você não tirar ele, né, da renda variável. Bruno. O retorno para quem? O retorno para o assessor, por exemplo. Para mim, se eu deixar ele no FII fixo, vale mais a pena tirar a renda variável ou não. Tirar a renda variável. Vale mais a pena, né?
E para o cliente também, se não tirar, vai ser um custo adicional. Então, acaba que para o cliente vai ser... É um custo adicional. Tem os escritórios que eu vi aqui no Rio de Janeiro que pegaram FIFIX, eles estão fazendo assim, eles tiram a renda variável. Ah, sim. Ah, é a melhor coisa, assim. Eu teria feito diferente. Acho que são... Sabe por quê? Porque eu sou um cara mais buy and hold, gosto de fazer carteiras mais estruturais, eu gosto. O cliente gosta? Cara, o cliente gosta que você opera a grana dele. De verdade. O cliente gosta que todo mês, toda semana, se possível. O cliente adora. Ó, eu tinha cliente, juro por Deus, tinha cliente que a gente até montou um grupo. Eu, ele, a esposa dele e o operador de renda variável que me ajudava, né? Sempre mudava, enfim. Aí a gente tinha um grupo. Ele queria operar toda semana. Dava sábado de manhã, que às vezes a gente esquecia, né? Olha só, a gente esquecia até de operar, que o cara queria operar tanto. Dava sábado de manhã, ele me ligava. Eu via a ligação e falava, putz, esquecemos de operar ele essa semana. Aí eu ficava lá, 10 minutos no telefone. Ah, porque essa semana não me passou nenhuma operação, eu fiquei sem operação, eu queria operar, tal. Aí eu ia lá e dava uma bronca no operador, né? Porque eu falava, pô, o cara tá me reclamando que a gente não faz operação, ou seja, eu tô deixando de ganhar dinheiro e o cara tá reclamando. Não tem como. E eu explicava, Bruno, mas você não explicava para ele que tem, né, que tem semana que não tem operação boa? Explicava, mas o cara queria operar toda semana. Vai entender, gente, vai entender. Tem gente que compra tênis, eu gosto de tênis preto e branco, tem gente que compra tênis verde neon. A vida, né? O papel do assessor Deixa eu ir abrindo o portfólio aqui enquanto isso. O papel do assessor, gente, não é mudar a cabeça do cliente, não é impor regra para os clientes, tá? Não é nosso papel, gente, de verdade. Ao longo do tempo, a gente vai educando o cliente, a gente vai tentando mostrar, a gente vai elucidando. Mas, assim, em geral, a gente tem que seguir o que o cliente quer, porque é a grana é do cara. E não dá para ficar fazendo, enfim, inventando muito, tá, gente? O dinheiro é da pessoa, a gente tem que respeitar isso. Se a pessoa quer comprar um tênis verde neon, porra, vamos lá. Ó, o portfólio, o cliente tinha 7 milhões no total, tá? E aí, essa é uma parte da carteira, estava em algumas... Não estava em duas instituições. Eu não sei por que estava separado, que ele me mandou separado. Mas, enfim, aqui tem uma parte. Ó, BB renda fixa, BB multi-allocation, BB renda fixa private. Um detalhe, aí que entra a percepção prática do negócio. Tem que tomar cuidado, porque às vezes no banco o cliente tem 5 milhões em 3, 4 ativos. Aí a gente pega o cliente para a corretora e coloca os meus 5 milhões em 50 ativos. Isso pode incomodar alguns clientes, tá? Então, o portfólio que eu montei para ele tem menos ativos do que eu gostaria, mas eu tive essa adaptação no momento. Essa é a ideia. Aí tinha aqui algumas debentures. Essa daqui é Klabin, Ipiranga, e essa daqui é... Não lembro. A Rodovias, a Anhanguera. Fundos imobiliários, que era praticamente um LCA e uma ação só. Perfil do cliente. A TB Office e o BPOP. Perfil do cliente. Perfil do cliente rico. O que é o perfil do cliente rico? Esse perfil do cliente rico é aquele cliente assim, ele já investe, ele já entende um pouquinho como é que funciona, ele topa ter renda variável, ele não tem... É a pessoa que tem muito mais patrimônio, é a pessoa que tem o próprio negócio, tem fazenda, tem imóvel, tem muito mais coisa, entendeu? Por que isso é diferente? Então, uma pessoa assim, gente, dá para sugerir uma alocação mais agressiva do que uma outra pessoa que tem os mesmos 5 milhões, mas, por exemplo, é um senhorzinho que trabalhou a vida toda, acumulou 5 milhões e aquilo é a vida dele. Ele vai morrer com aquele dinheiro. Esse perfil do cliente é diferente. É aquele cliente que, assim, tem muita grana. Tem fazenda, tem imóvel, tem recebimento de grana. Tipo, esse cliente aqui depois recebeu uma ação de mais 5 milhões. Então, é uma pessoa, assim, que você pega para ele e fala, cara, vou colocar 1 milhão na bolsa? Fala, pode colocar. Caiu 300 mil.
Pô, quer que eu mando mais para a gente reequilibrar? Então tem que pensar sempre nisso. Detalhe, tá? O cliente queria começar com menos, eu queria começar com pouco dinheiro. Pô, acho que queria começar com 300 mil. Aí tem assessor que vai lá e monta um portfólio de 300 mil. Pô, tá certo. Não. Fui lá e montei um portfólio de 5 milhões. Ô, Bruno, mas não tem um portfólio de 5 milhões, né? O cara falou 300 mil. Não, eu vou montar um portfólio com o que eu acho que a gente tem que trocar. Eu vou montar um portfólio com o que eu acho que ele tem que fazer. Se, no final das contas, mesmo assim, ele quiser só 300 mil, aí a gente escolhe algumas das coisinhas aqui para trazer. Né? No caso aqui, ele queria começar com 300, montei de 5, começou com 1,5 milhão. Beleza, mordi um pouquinho a mais. Essa tem que ser a ideia. Aí, ó, como são 5 milhões, aí eu coloquei até um pouquinho mais de ativos. Né? Mas mesmo assim, olha, tem fundo aqui que eu coloquei 750 mil. Não era um cliente de fee-based, então eu coloquei um fundo de renda fixa que dá algum retorno. Multimercados eu coloquei só 2. Talvez para não ter tantos ativos mesmo. Ah, Bruno, você colocou aqui fundos de ações. Não coloquei, tá, gente? Isso daqui é um peguinha, porque às vezes, o que eu sempre falei para os clientes, né? Falei assim, pô, as ações que a gente vai colocar, elas vão ser escolhidas no dia. Não vou falar, porque eu não vou montar uma carteira, até porque fica muitos ativos, é um pouco chato isso. Então, as ações que eu vou colocar, eu vou montar no dia. Então, eu coloco um fundo de renda variável só para elucidar, só que na prática é uma carteira de ações, sempre. E aí eu vou dar mais uma sugestão em cima desse portfólio aqui. 500k na NTNB, e aí a gente manteve aqui o debênture da raiz em que ele já tinha, e não era EGE, mas eu tentei pegar uma debênture que tinha no sistema e que tinha uma taxa parecida com a dele, tá? E aí, gente, isso aqui é prático. Aí eu sentei para o cliente e expliquei. Por isso que eu falo que não dá para enviar a carteira por e-mail. Por isso que não dá para enviar a carteira por WhatsApp, turma. Porque, às vezes, o ativo que o cliente tem ou que você quer colocar não tem na plataforma disponível na simulação. Vocês sabem do que eu estou falando, quem já montou carteira. Então, tem que adaptar, fazer algumas adaptações e sentar para o cliente explicar. Tomem muito cuidado em mandar portfólio para o cliente por e-mail, por WhatsApp. No mínimo, se vai mandar para o cliente, mande e ligue para ele. Fala, ó, deixa eu te ligar pelo menos para explicar 10 minutos como funciona. No pior dos casos. Senão, a chance fica muito baixa. Ó. Gráfico. Isso daqui é feito à mão, tá? Isso daqui tem que montar uma carteira que vai dar um gráfico bonito. Bruno, mas rentabilidade passada não quer dizer rentabilidade futura. Perfeito, senhores, mas vai explicar isso para o cliente quando ele está entrando. Mostra um gráfico merda que tá perdendo dinheiro. O cliente não vai trazer a grana. O cliente não vai trazer a grana. O cliente vai pegar essa carteira, vai mandar para o gerente do banco dele, o gerente do banco vai falar, ô, louco, você está indo para uma carteira aqui que está perdendo dinheiro? Faz parte, gente. Tem que ser um pouco comercial também. Tem que ser um pouco comercial também. Senão a gente não traz o cliente, tá? Aí, claro, ao longo do nosso atendimento, a gente vai refinando, a gente vai ajustando, a gente vai fazendo o ideal. Tudo bem? Mas é basicamente isso. Dúvidas, turma? Ah, Bruno, mas aí o cliente trouxe 1,5 milhão. O que você faz? Você coloca um pouquinho de cada coisa? Jamais. Vou começar colocando a parte de renda variável. Por quê? Que é onde a gente ganha e onde a gente tem diferencial. E qual que é a justificativa para o cliente? É onde eu tenho diferencial. Então, assim, por que se o cliente não vai trazer todo o dinheiro dele? E, ó, nesse caso aqui, o cliente tem... Ele já tem 3.865.000 em liquidez no banco.
pós-fixado. Por que que eu vou trazer para a corretora e colocar mais liquidez? Não tem lógica. Não tem lógica. Eu não ganho nada e eu trago mais liquidez para o cliente. Então, onde eu vou trazer? Foi onde eu trouxe efetivamente. Ações. Eu montei um portfóliozinho ali de ações de mais de 500k. Gente, portfólio de ações de mais de 500k, o que você prefere? 500 mil em ações ou 10 milhões em previdência privada? Tem assessor que fala 10 milhões em previdência privada. Vocês estão loucos da cabeça. Dá muito mais grana para a gente 500 mil em ações. Muito mais grana. Não tem nem comparação. Entendeu? Vejo sempre assim no mercado. Claro, meus alunos são diferentes, porque eu vou sempre bater nessa tecla, então aqui não acontece tanto, tá? Mas tem muito assessor com carteira gigantesca que não ganha nada, gente. Por quê? Porque tem ativos que não pagam nada. Vocês viram o fundo de inflação ali? 0,008, 0,15 a dividir. Não, o cara não vai ganhar nunca dinheiro. Então, isso é muito importante, tá, galera? Renda variável realmente ali é o que dá um retorno maior. Então, trago a renda variável, trago os multimercados, trago a parte mais agressiva. Se eu pudesse, eu só teria a parte agressiva dos clientes. É onde mais eu tenho valor, porque, colocar uma renda fixa, isso aí qualquer um coloca. Agora, a gestão da renda variável, ligar para o cliente, acompanhar, falar com ele, isso aí ninguém faz. E é onde mais eu ganho dinheiro. Por que não? Lado negativo, antes que alguém fale. Qual que é o lado negativo? Lado negativo que, obviamente, dá muito mais trabalho, né, turma? Você vai gerir carteira de ações, é muito mais porrada do que você gerir uma carteira de previdência privada. Previdência privada é tudo, assim, tese, né? Claro que tem previdência de ações, eu estou exagerando aqui. Calma. Mas previdência privada, em tese, você fica parado lá, a carteira sobe um pouquinho todo dia e pronto. Renda variável, sobe, cai, tem problemas, tem que ligar, tem imposto de renda, que o Thiago comentou. Então, demanda mais do cliente. Agora, eu prefiro ser mais demandado do cliente, ganhar mais dinheiro e fazer um serviço diferenciado para ele do que sentar em cima de uma carteira ali que me paga muito pouco. Faz sentido, turma? Pegaram essa ideia? Tem que tomar cuidado. Tem muita gente que compara assessores no mercado por tamanho de carteira. Isso daí é a maior piada que tem, tá? Tem assessor aí no mercado, já até contado aí, né, no Espartano, de dentro dos escritórios dos caras aí, assessor com 1 bilhão de carteira que ROA é quase zero. Ela nem ganha dinheiro, tem 1 bilhão de carteira e não ganha. Mas por quê? Porque tem um monte de ativos de taxa zero. Se o cara traz um caixa de uma empresa que coloca só em letra financeira, LFT, só coloca em LFT, legal, trouxe 500 milhões, não ganhei nada. Aí, mas depois eu consigo vender alguma coisa e tal. Às vezes consegue, às vezes não. Então depende um pouquinho, tá? Tem que tomar cuidado. Dúvidas, senhores? Bruno, Oi, posso Rogério. falar? Oi. Por favor. Então, sobre as ações, você falou que você faz a compra no dia, né? Lá com o cliente, no dia que for investir a carteira dele, né? Nesse caso, você pega um relatório, né? Exemplo da XP lá, escolhe junto com o cliente as ações. Como que você faz esse processo? Porque nesse caso você não pegou uma carteira automatizada, né? Nesse caso, eu peguei carteira recomendada, sempre a carteira Isso, recomendada da corretora. Mas, passa do assessor de investimentos, gente, tem que ser assim, ó, cheio de folha, cheio de carteira, cheio de dados. Eu brinco, né, mas é brincadeira, tá, pessoal? Eu brinco assim, foda-se a Amazônia, para com esse negócio de não vou gastar papel. O cliente adora que você leva papel. O cliente ama que você leva. Não tem coisa mais chique do que você chegar na reunião, cheio de relatório, cheio de gráfico, cheio de análise, e abrir na mesa assim com o cliente e ir falando em cima daquilo. Não tem coisa mais poderosa, gente. Façam na reunião de vocês, depois vocês me contam. Mas, ó. Então, sempre a minha carteira recomendada está na minha pasta, Rogério. Vai estar na minha pasta. Ó.
Ó. Essa daqui é da Levante, né? Nem sempre a gente usava da XP, mas tem aqui os ativos, tá vendo? Eu sempre vou ter uma carteira pronta. Sempre vou ter uma carteira pronta. Aí tem a carteira pronta, tem coisas muito importantes de a gente ter. Relatório Focus, ficha cadastral. Ah, o cliente não tem internet para abrir a conta, ele quer abrir agora. Ficha cadastral na mão. Uso direto, gente. Ah, o cliente está lá conversando com ele, ele tem uma empresa. Quais documentos precisa? Não dá para ver, né? Quais documentos precisa para abrir a empresa? Já está aqui, já. Tudo na pasta, gente. Tudo pronto já. Exemplos de fundos. Normalmente o fundo de investimentos que eu recomendo é esse aqui, cliente. Já tem que ter na minha pasta. Portfólio recomendado, né? Portfólio recomendado, mais ou menos, para o cliente ter uma ideia. Aí, muitas vezes, isso daqui é adaptativo, né? Todo mês sei lá, tem um gráfico legal. Igual, vocês viram os gráficos que o Gui mostrou hoje? Eu vou mandar depois no Assessor Espartano para vocês. Tem um monte de gráfico legal. Eu vi algum gráfico legal que eu quero colocar no meu discurso? Eu imprimo. Imprimo. Isso daqui é um gráfico de quanto a bolsa subiu depois que a bolsa caiu, sei lá, X%. Que às vezes entra num assunto lá de renda variável, o cliente já tem, eu quero mandar uma análise para ele, pego a folha, já mostro. Os clientes adoram, ficam maravilhados, galera, ficam maravilhados. Mas principalmente isso. Mas assim, Rogério, tem que estar na ponta da língua, entendeu? Né? Eu mostrei isso porque eu acho que é legal também, mas assim, a carteira recomendada é a da corretora. Ali eu coloquei um exemplo, eu falei que eu vou comprar no dia, mas por quê, tá? Porque o cliente hoje é dia 1. Hoje é dia 1/8. Que dia que começa a carteira automatizada, entendeu? Então, às vezes, eu fiz reunião com clientes 2 semanas atrás, e ele deposita amanhã. Aí a carteira que eu ia mostrar semana passada já não é a de hoje. Aí eu falei para ele que a gente ia comprar Klabin, mas já saiu o Klabin e agora é Marfrig. O cliente, ele não entende isso. Ele acha que tem algo errado, ele acha que você está despreparado. Essas mudanças ele não gosta muito. Tipo, às vezes fundo, tem que tomar cuidado com o fundo que fecha. Às vezes, igual, pega uma lâmina aqui e mostra um fundo bonitão. Aí o cliente, às vezes ele olha que o gráfico e gosta. Chega no dia de aplicar, fechou o fundo para aplicação. Já aconteceu comigo do cliente, mas na hora de você fazer a reunião, você me mostrou tal coisa, agora na hora de fazer não é mais isso. Sabe, não foi por mal, a culpa não é minha. Então, o portfólio, eu tento sempre alinhar com o cliente que assim, uma ideia, mais ou menos o que a gente vai fazer, né? Se você fizer hoje a transferência, a gente consegue. Mas se você fizer semana que vem, eu vou montar o melhor portfólio da semana que vem. Porque, por exemplo, Rogério, a taxa de renda fixa muda todo dia. Às vezes hoje tem IPCA mais 6,5, amanhã, daqui 2 semanas, cai para IPCA mais 5. Eu já tive caso, faz tempo, tá? Mas eu já tive caso que o cliente ele queria pegar, eu tinha passado para ele IPCA mais 5,35 em uma NTNB. Coisa de tipo 2019. Aí ele falou assim, aí ele demorou 2 dias, sei lá, demorou uma semana para fazer. Aí caiu para IPCA mais 5,20. Aí o cliente ficou, não, eu quero 5,5. Sei lá, 5,5. Eu quero 5,5. Vou esperar. Para quem quiser pegar depois o gráfico da taxa da NTNB, a NTNB só foi caindo, caiu até tipo IPCA mais 2. O cliente nunca mais fez a alocação, ficou em fundos e tudo mais, e ele não fez. Mas por quê? Porque eu não tinha experiência na época e eu fiquei falando de taxa cravada, né? Nunca pode falar de taxa cravada, tem que mostrar sempre as taxas, falando assim, essa é a taxa de hoje. Amanhã, eu não sei quanto vai estar, mas eu sei que vai ser outra. Se não te dá problema daqui 2 semanas, Rogério, às vezes a gente perde cliente por causa disso, é muito triste. Tá bom? Dúvidas, pessoal? Diz uma coisa. Por favor, vamos lá, gente. Eu tô aqui para a gente conversar. Aproveite. Voltando um pouquinho lá no exemplo, na primeira reunião e já trazendo para a segunda, né, da apresentação do portfólio,
Você falou que às vezes você almoça com cliente, né, ou café, tudo mais. Aí, para poder apresentar tanto a primeira quanto a segunda, né, você coloca os papéis na mesa, como que funciona se não for na empresa, se não for no escritório, para poder apresentar todas essas coisas. Às vezes a gente vai apresentar a XP, ou no meu caso, o meu escritório, e tem uns papéis, aí eu apresento nos papéis, abro o computador, o que que faz? Tá. Normalmente, não que você não possa fazer, mas normalmente, quando eu falo almoço, é com o cliente, não é com o prospect. Tá? No meu caso, né, pode almoçar com prospect também, não tem problema. Mas, assim, sempre nos meus almoços eu almoçava normalmente com quem já era cliente. Uma ou outra vez que eu já almocei com prospect. Mas é mais difícil, enfim, dá para fazer também, mas eu acho um pouco mais confuso. É muita informação, eu diria. Só que assim, aí primeira reunião são aquelas informações. O que precisa estar na sua pasta? Ficha cadastral, documentação PJ necessária. Eventualmente, uma apresentação que você leve. Uma apresentação do escritório, uma apresentação da corretora, uma apresentação do Senado, pode usar também. Mas aí eu vou com tudo mesmo, nessas folhas e carteiras e tudo mais, na segunda reunião, que é onde eu falo de mercado. Aí a segunda reunião a gente vai só falar de mercado praticamente, que a gente vai treinar amanhã. Aí eu chego e mostro análise, mostro carteira, mostro portfólio, aí eu posso mostrar até me dar vontade, entendeu, Rogério? Claro que tem um limite, mas quanto mais melhor, entre aspas, né? Assim, desde que não passe ali muito tempo, mas, quanto mais você fundamentar o que você está falando, então, por exemplo, a taxa Selic vai cair. Por isso, nós montamos esse portfólio. Já leva os gráficos da Selic e tudo mais. Onde que tem? Nesse site aqui, Expert XP, que eu mostrei para vocês, com certeza tem. Eu nem olhei, mas eu tenho certeza absoluta que tem. Então, é sempre legal a gente se levar o que a gente vai falar baseado ali em folha, né, em papel. Carteira recomendada. É muito mais legal mostrar essa carteira igual eu acabei de mostrar para vocês, que tinha ali as recomendações, do que eu simplesmente falar, tipo, Vale, Petro, Banco do Brasil, TOTUS e Marfrig. É mais legal mostrar, né? Faz sentido? Amanhã a gente treina a segunda reunião. Por exemplo, marquei um café com o cliente, aí eu posso usar mais ou menos a simulação da primeira reunião, correto? Pode o quê? Posso usar como base a primeira reunião, correto? Sempre. Correto. Porque, por exemplo, eu estou correndo atrás daquele cliente, daquele médico que eu mencionei com você, aí eu usar essa como base. Tudo que a gente vai montar de segunda reunião é fruto do bate-papo na primeira. Então, na primeira, a gente conheceu o cliente, a gente entendeu que, de repente, ele tem 300 mil reais e ele é bem conservador, porque ele comentou, então eu não vou chegar com uma carteira de ações, eu vou chegar com a lista de ativos de renda fixa disponíveis e o portfólio sugerido. Né? Então, aí eu vou me adaptar totalmente à reunião. Por isso que eu falo, né, gente, o segredo é captar poucos e bons clientes. Que aí a gente vai também, nosso trabalho é de sniper, a gente tem que ir mais preparado, mais armamentado para cada reunião. A gente não chega para todo mundo, a gente faz a mesma reunião do mesmo jeito. Então, a gente vai fazer poucas e boas reuniões e levar muito para o perfil do cliente. O cliente falou para mim na primeira reunião que ele odeia renda variável, que ele não quer ter ações, que ele não suporta oscilação. Eu vou jamais mostrar e falar de renda variável. Eu vou falar de renda fixa, fundos, talvez um multimercado, talvez, mas assim... não, o cliente é super agressivo. Liquidez, vou colocar uma liquidez, antes a gente estava usando o LFTS 11, né? Agora acabou a farra aí, mas eu vou mostrar as liquidez só e renda variável. Então, tudo com base na primeira reunião. Na primeira reunião, a gente coletou informações, na segunda reunião, a gente vai preparado para falar. Por isso que, na verdade, eu em geral, tá, eu sempre
nos últimos anos, eu fazia sempre uma reunião só. É um pouco avançado, assim, tem que estar mais preparado. Mas quando você já tem todos os ativos na cabeça, você já tem as carteiras na cabeça, você já pega o perfil do cliente muito fácil, de repente nem precisa de 2 reuniões. Você vai lá, conversa com o cliente, apresenta. Claro, quando você está mais avançado no jogo, é muita indicação, então o cliente já vem mais confiando em você, porque ele veio de indicação. Você já passa uma ideia do portfólio, e assim, boa parte dos portfólios que eu montei, eu nem mostrei a sugestão de carteira. Meio que assim, a garantia sou eu. Pô, cara, confia em mim, eu vou montar o melhor portfólio para você, pode ficar sossegado. Bruno, o cliente confia? Sabe por que o cliente confia, gente? Porque você vai mostrar um monte de coisa para ele. Ele nem sabe avaliar se é bom ou não. Esse é o problema de não saber nada sobre investimentos. Por exemplo, você vai na consulta médica. O médico vira, você tem um problema de saúde, ele fala que tem que operar. E aí? Né? Será que eu tenho que operar ou não? Eu não sei, eu vou confiar no médico. Então, não necessariamente precisa de 2 reuniões, tá? Mas eu recomendo no começo de carreira que vocês façam. Eu recomendo que vocês façam, por quê? Porque em uma vocês pegam a informação, pensa, e aí na segunda você chega armado já e vai com tudo. Aí, no caso, você leva o exemplo, né, que você falou do portfólio pronto. Aí você coloca lá um exemplo, 1 milhão no seu portfólio e já leva ele meio que para apresentar caso já for fazer tudo na primeira. Quando eu faço uma reunião só, na verdade, assim, Rogério, aí você tem que saber já os ativos de cabeça e montar, porque, gente, fica muito fácil depois de um tempo, tá? Depois que você tiver 5 anos fazendo isso, você já sabe, você dá uma olhadinha no começo da manhã, você já sabe as taxas do dia, você decorou já o portfólio de ações, você já sabe os multimercados que você já recomenda. Depois de um tempo é fácil, eu sei que no começo é porrada, mas depois de um tempo, entende que não é tão difícil, são tipo 10 ações, as ações praticamente são sempre as mesmas, bem parecidas, os mesmos multimercados, renda fixa tudo igual. Então, vi o Gui falando hoje de manhã, é isso, é bonde da Marfrig, bonde da Vale, as taxas vão mudando ao longo do tempo, mas você vai sempre tendo uma noção. Então, você já consegue, desenhar ali com o cliente um portfólio sugerido. Aí você monta uma sugestão, e o bom é que você tem um monte de sugestão pronta, porque você já está um tempo no mercado, aí você só puxa uma, dá uma ideia para ele e fala, vamos fazer mais ou menos assim? Fala, vamos, já abre conta e já marca o dia da TED. Dá para fazer também, gente. Mas, assim, não pode gaguejar. Tem que saber tudo aqui já. Então, é um passo 2, tá? É um passo 2. Eu só falo porque, assim, às vezes, chega na primeira reunião, às vezes o cliente já quer fazer. Às vezes o cliente já tá ali, muito legal. Não, beleza. Não, vamos fazer. Vamos lá, vamos embora. Gente, já abre a conta, já marca o dia da TED e parte para cima. Você fala, não, transfere o dinheiro que a gente aplica. Tem cliente. Fala, ela. Não, eu estava pensando na outra, você comentou que você sempre fazia live, é até interessante, porque o cliente que, por exemplo, o cliente é conservador, ele nunca quer saber nada de renda variável. Só que aí você começa a convidar ele para fazer renda variável, assistir live, assistir palestra. Com o tempo ele vai acabar ganhando confiança em você, pode até começar a investir, porque você está sempre enviando relatório. Eu estava observando isso nas suas aulas de curso, eu estava pensando nisso. Mas é isso que acontece. É exatamente isso que acontece. Normalmente, a pessoa não investe em ações, por quê? Porque ela não tem informação. Ou porque ela está preocupada de não poder... O mais ouço aqui é isso. Que a pessoa vira para mim e fala que não tem tempo de acompanhar. Então, quando ela vê que você está ali acompanhando, já muda, que ela vai começar a ter esse médico, por exemplo, que eu mencionei, ele falou que investia em fundo imobiliário que só perde dinheiro. Foi exatamente o que ele falou para mim. Perfeito. Não, perfeito, mas é por esse motivo que a maioria das pessoas não investem em renda variável. Nunca ninguém ofereceu, nunca ninguém se propôs a acompanhar, nunca ninguém deu atendimento bacana para eles, ou eles não têm conhecimento. Sabe qual que é o maior medo das pessoas, gente? O investidor, ele não tem tanto medo da oscilação. Sim, eu percebi ao longo desses anos
que é bem mais tranquilo do que vocês pensam. O cliente está perdendo 100 mil reais no mês ali, porque a carteira oscilou, subiu, caiu. Em geral, não incomoda tanto ele. O que incomoda, o medo dele, é perder tudo. Esse é o maior medo. Então, quando o cara pergunta, às vezes o cliente pergunta assim, ó, esse investimento tem risco? Vou traduzir para vocês. Muitas das vezes o que ele quer saber é, existe a possibilidade de eu perder todo o meu patrimônio nesse investimento? É porque o cliente não sabe perguntar. O cliente não sabe o que é volatilidade. O cliente não sabe quais são os 3 tipos de risco. Risco de crédito, risco de volatilidade e risco de liquidez. Nós sabemos, porque nós trabalhamos com isso. O cliente não faz ideia. Para ele, o que está na cabeça dele? Ele está assim, meu cunhado investiu com um cara que falava que estava um retorno bom e perdeu tudo. Era uma pirâmide de Bitcoin, que o cunhado dele transferiu todo o dinheiro para a conta da pessoa. E o cliente não sabe ele não sabe a diferença de você para o piramideiro da Bitcoin, não faz ideia. Essa é a verdade. Então, muitas das vezes, quando o cliente pergunta se tem risco, ele quer saber assim, eu posso perder tudo? Essa é a pergunta que ele gostaria de fazer. Porque ele não faz, porque ele não sabe fazer, ele não tem conhecimento suficiente. É igual você vai no médico, ou na nutricionista, sei lá, você não sabe nada sobre o assunto, você não faz boas perguntas, né? Você pergunta, sei lá, coisa de leigo. Doutora, eu vou emagrecer, né? Sei lá, vou conseguir ficar no shape? Enfim, é pergunta de leigo, Faz sentido, turma? Faz. Conforme vocês vão fazendo reuniões com os clientes, vai ficando mais claro, tá bom? Que no começo é muita informação, mas já vocês vão entender isso claramente. Dúvidas? Beleza, senhores. Então, amanhã a gente volta para fazer a segunda reunião, 7 horas da noite. Reforçando, pelo amor de Deus, semana que vem, dia 9, tem treinamento de câmbio. Muitos de vocês pediram, eu fui atrás. Vai ser muito bom, muito bom. Eles vão falar de Trade Finance também, vão falar de ACC, vão falar de ECE. Eu acho que a maioria nem sabe o que é. E é importante saber, se vocês quiserem fazer câmbio. Então, vão participar, porque senão fica difícil ficar trazendo gente de fora, custa dinheiro, custa trabalho, enfim, tem que ter participação. Estou reforçando. Quando sou eu e não vem ninguém, eu nem fico chateado, mas, quando eu trago alguém de fora é complicado. Então, vamos participar, vai ser muito bom, tá bom? Só um lembrete aí. Galera, fala, Caio. Só uma dúvida, Bruno. Vai ser na parte da manhã ou na parte da tarde? 2 horas da tarde. Tá, beleza. Quarta-feira, às 2 da tarde. Vou marcar aqui já para não perder. Por favor, se não conseguir participar, deixa pelo menos a câmera ali, entra na sala ali para dar o volume. Senão fica difícil trazer gente para fazer mais, gente. Valeu, Gabriel. Não, mas vai ser muito bom, muito bom. Tem que assistir mesmo. Se quiser fazer campo, tem que assistir mesmo. E dá uma grana. Então é bom saber fazer. Valeu, galera. Até amanhã. Valeu, abraço. Tchau, gente.